Fala, fera! Fechando a nossa quarta semana com assunto top, mas que não é dos mais cobrados, mas que quando aparece ninguém pode perder questão. É o assunto de gravitação universal. Gravitação universal que você mata tudo se você lembrar das 3 leis de Kepler e da 4ª lei de Newton, que é uma coisa específica para a atração gravitacional. Ele tem lá as 3 leis da dinâmica e tem uma lei específica sobre a atração gravitacional. As leis de Kepler são bem simples. A primeira lei, que é chamada lei das órbitas, fala que os planetas estão orbitando em órbitas elípticas e não circulares, embora a circunferência seja um caso particular de elipse. A gente tem os planetas em torno do Sol, onde o Sol ocupa um dos focos da elipse. Quando o corpo se aproxima do Sol, ele está se aproximando do ponto mais próximo do Sol, que é chamado de periélio. Quando ele se afasta do Sol, ele está indo para um ponto chamado afélio. Do afélio para o periélio, a velocidade linear do corpo do planeta é cada vez maior. Então ele está com um movimento acelerado. Já do periélio para o afélio, a velocidade linear do corpo, no caso o planeta, diminui com o tempo. O movimento é retardado. Mas a segunda lei de Kepler mostra que, mesmo havendo essa variação da velocidade linear, a área que o planeta percorre, chamada área de varredura, como está destacado aí na figura, a área de varredura é proporcional ao intervalo de tempo. Então, a razão entre a área e o intervalo de tempo é constante. Percorre-se áreas iguais em iguais intervalos de tempo. E a terceira lei é uma lei que relaciona períodos, que são os tempos para completar cada volta, e o raio médio da distância do planeta para o Sol. E aí existe uma proporção que não é uma proporção tão simples, mas que é muito fácil depois que você conhece. É difícil de observar, mas é fácil de lembrar. A razão entre a terceira potência do raio e a segunda potência do período é constante. R² sobre T quadrado. R² sobre T quadrado no início é igual a R³ sobre T quadrado no final. R³ do planeta 1 sobre T ao quadrado do planeta 1 é igual a R³ do planeta 2 sobre T ao quadrado do planeta 2. A observação disso demorou 25 anos, mas para você lembrar disso só precisa de 25 segundos. Já a lei de Newton, que fala sobre a atração, é um ponto positivo para a gente que é um pouquinho mais cheinho. Por quê? Porque ela diz que massa atrai massa, e atenção, de forma direta ao valor da massa. Então, quem é mais gordinho tem mais massa e, consequentemente, é mais atraente, pelo menos do ponto de vista gravitacional. E aí você pode lembrar sempre disso. Força gravitacional é proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, como está aparecendo no card para você agora. O módulo da força gravitacional é igual a uma constante, que você não tem que decorar, vezes a massa 1 vezes a massa 2, tudo isso dividido pela distância entre os centros dos corpos. Agora, muita atenção, cuidado, cola em mim, presta atenção. Eu tenho massa, você tem massa, tudo ao nosso redor tem massa. Então, estamos todos nós nos atraindo mutuamente. A gente tem que massa atrai massa. Essa força é a força de atração gravitacional. Mas existe, em particular, uma força de atração gravitacional que recebe um outro nome. Quando é o planeta que está nos atraindo, quando é um corpo celeste que está interagindo, aí a gente chama essa força de atração gravitacional de peso. A força que a Terra me atrai é uma força gravitacional, que em particular eu chamo de peso do Ives na Terra. Eu poderia ter o peso do Ives na Lua, eu poderia ter o peso do Ives em Marte, né? Então, nesse caso, é o planeta Marte que está atraindo o Ives, é o satélite Lua que está atraindo o Ives, é o planeta Terra. E aí, nesse caso, a atração gravitacional é chamada de força-peso. Toda força-peso é força de atração gravitacional, mas nem toda força de atração gravitacional é força-peso. Tranquilo? Anota isso aí e bora para os exercícios. Mas espera, já deixa o seu like. E se tiver dúvida, comenta aqui embaixo que eu faço questão de responder todas. Vamos juntos? Isso vai valer a pena. Você vai aprender física, eu garanto.
Em 24 de agosto de 2006, 7 astrônomos e historiadores reunidos no 24º Assembleia Geral da União Astronômica Internacional, em Praga, República Tcheca, aprovaram a nova definição de planeta. Plutão foi rebaixado, passando a ser considerado um planeta não. Após essa assembleia, o Sistema Solar, que possuía 9 planetas, passou a ter 8. Acerca do assunto tratado no texto, tendo como base a história dos modelos cosmológicos, gravitação, assinale a alternativa correta. Então, bora lá, fera. Na alternativa A diz: a segunda lei de Kepler assegura que o módulo da velocidade de translação de um planeta em torno do Sol é constante. Alerta de casca de banana. A segunda lei de Kepler, ou lei das áreas, diz que o segmento que une o Sol ao planeta, chamado de raio vetor, varre áreas iguais em iguais intervalos de tempo. Então, essa rapidez, que é a taxa de varredura da área no intervalo de tempo, é que é constante. Mas a velocidade de translação, não. À medida que o planeta se aproxima do afélio, que é o ponto mais afastado do Sol, ele vai ficando cada vez menos rápido em sua trajetória. E quando ele se aproxima do periélio, que é a parte mais próxima, é o ponto mais próximo da trajetória, ele vai ficando mais rápido. Então, não tem velocidade de translação constante. Está falsa. No item B diz assim: Copérnico afirma em seu modelo que os planetas giram ao redor do Sol descrevendo órbitas elípticas. Atenção e cuidado, quem afirma isso é Kepler. Na primeira lei, ou lei das órbitas, ele afirma que a trajetória dos planetas em torno do Sol é uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Cuidado! Na C diz assim: segundo Newton e Kepler, a força gravitacional entre os corpos é sempre atrativa. Aí está certo, que é exatamente por ser atrativa que permite capturar o planeta em órbitas em torno do Sol. Então a letra C está correta. Bora dar uma olhada no que está errado nas próximas? Na letra D diz: tanto Kepler como Newton afirmaram que a força gravitacional entre duas partículas é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao cubo da distância entre elas. Atenção com a casca de banana. Primeiro, que quem afirmou isso foi apenas Newton, e segundo, que não é proporcional ao cubo da distância, é proporcional ao quadrado da distância. Muito cuidado para não confundir. Kepler mostrou que o quadrado do período é proporcional ao cubo do raio, mas a força gravitacional, Newton mostrou que era inversamente proporcional ao quadrado da distância e não ao cubo dela. No item E, o modelo heliocêntrico de Ptolomeu supunha a Terra como centro do universo. Parou. Hélio no centro é Sol e não Terra. Então nem leia o resto que está errado. Então apenas a letra C está correta, gabarito, alternativa correta. Letra C, C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E aí por isso que você está aqui, fera, para saber e fazer. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. A figura representa a órbita de um planeta em torno do Sol. O planeta varre a área A num tempo TA, com velocidade média VA, e a área B num tempo TB, com velocidade média VB. Sendo a área A igual à área B, grifa isso, fera, podemos afirmar que, muita atenção, pela segunda lei de Kepler, se a gente traça um segmento do Sol até o planeta,
esse segmento que é chamado de raio vetor, ele varre áreas iguais em iguais intervalos de tempo. Então, se a área A é igual à área B, o tempo para percorrer, para varrer a área A, que é o TA, é igual ao tempo para varrer a área B, TB. Simples assim. Então, só de saber disso, a gente fica com a A e a D apenas, elimina todo o resto. A outra coisa que é importante saber é que ele está falando de velocidade média. E aí, quando ele não usa nada de aureolar ou vetorial, ele fala só de velocidade média, ele está se referindo à velocidade escalar média, à rapidez do planeta. E aí, a gente sabe que essa rapidez é maior quanto mais próximo do Sol o planeta fica. Ele varre no mesmo intervalo de tempo áreas iguais, só que a linha na trajetória é maior quando ele está mais próximo do Sol. Nesse caso, quando ele está na linha que varreu a área A. Logo, a velocidade em A é maior que a velocidade em B. Por isso, a alternativa correta é a letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Dois planetas A e B, de massas MA e MB, giram em torno do Sol, com raios orbitais R e 4R, respectivamente. Considerando-se que esses movimentos obedeçam às leis de Kepler, é correto afirmar que, lembrando da terceira lei de Kepler, a gente pode escrever que T de B ao quadrado está para R de B ao cubo, assim como T de A ao quadrado está para R de A ao cubo. Perceba que não depende das massas, então eu só preciso dizer quais são os valores de R para entender as relações entre T. Como ele diz que o raio de B é 4 vezes R e o raio de A é R, eu tenho então que T de B ao quadrado é igual a 4 vezes R, tudo isso, o 4 e o R ao cubo. T de A ao quadrado sobre R ao cubo. T de B ao quadrado vai ser igual. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Está dividindo, passa multiplicando. Vezes R ao cubo, vezes T de A ao quadrado. Tudo isso dividido por R ao cubo. Eu tenho então que T de B ao quadrado é igual, simplifica R ao cubo em cima com R ao cubo embaixo, 64 vezes T de A ao quadrado. Para encontrar agora a relação entre os T's, eu vou tirar a raiz quadrada nos dois membros. E aí eu encontro T de B é igual a 64 dentro de raiz quadrada, fica 8. T de A ao quadrado dentro da raiz quadrada, sai T de A. Então, eu tenho que o período do planeta B é 8 vezes o período do planeta A. Simples assim. Qual é a alternativa que diz isso para a gente? Da letra C. C de coisa fácil, tranquilo quando a gente sabe o que fazer. A razão entre as massas de um planeta e de um satélite é 81. Um foguete está a uma distância r do planeta e a uma distância rzinho do satélite. Qual deve ser o valor da razão rzão sobre rzinho para que as duas forças de atração sobre o foguete se equilibrem? Bora representar aqui o que o texto diz.
Ele fala que tem um planeta, vamos dizer que o planeta seja essa bola maior, tem aqui um satélite, eu vou representar por essa bolinha menor, e aí se a gente une os centros das massas, a gente tem uma linha, e em algum ponto dessa linha, a gente vai ter um ponto onde a força de atração sobre um foguete que está entre os dois corpos é zero, é nula. Então vamos supor que seja esse ponto aqui. E aqui seja esse quadradinho seja o foguete. A distância do planeta até o foguete, vou representar aqui como R grande, a distância do foguete até o satélite como R pequeno. Ele está dizendo que a razão entre as massas dos planetas é 81, da massa do planeta e do satélite. Isso quer dizer que se a massa do satélite, que é a menor, for m, a massa do planeta é 81 vezes m. Aí quando eu divido 81m por m dá 81. Eu quero saber qual a relação entre esses R's, e eu sei que aqui nesse ponto a força de atração gravitacional feita pelo planeta equilibra com a força de atração gravitacional feita pelo satélite. Ó, se a força resultante é nula, a força feita pelo planeta, que eu vou chamar de Fp, mais a força feita pelo satélite é igual ao vetor nulo, o que significa que a força feita pelo planeta é oposta à força feita pelo satélite. E se elas são opostas, quando eu coloco em módulo, eu já sei que elas têm o mesmo módulo. Elas são opostas porque elas têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos contrários. Até porque tem que estar uma puxando para um lado e outra puxando para o outro para a resultante ser nula. Ora, essa força é uma força de atração gravitacional. A força feita pelo planeta é constante vezes a massa do planeta, 81m, vezes a massa do foguete, que eu não sei quanto é, vou chamar de mzinho. Tudo isso dividido pelo quadrado da distância do planeta para o foguete, r ao quadrado. Se isso tem o mesmo módulo da força feita pelo satélite, isso é igual a constante vezes a massa do satélite vezes a massa do foguete sobre o quadrado da distância entre o foguete e o satélite. Veja que o valor de G está multiplicando nos dois membros, eu posso então simplificá-lo. Veja que o produto Mzão vezes Mzinho também aparece nos dois membros, eu posso simplificar e aqui resta 1. Eu fico então que 81 sobre R ao quadrado é igual a 1 sobre Rzinho ao quadrado. Perceba agora que 81 é quadrado perfeito, R ao quadrado é quadrado perfeito, 1 é quadrado perfeito e Rzinho ao quadrado é quadrado perfeito. Eu posso resolver essa expressão extraindo a raiz quadrada nos dois membros da equação. Eu vou ficar então que a raiz quadrada de 81 é 9, a raiz quadrada de r ao quadrado é módulo de r, mas como r é uma distância que ela é positiva, não preciso colocar o módulo. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de rzinho ao quadrado é o módulo de rzinho, mas eu também posso colocar sem o módulo porque eu sei que ele é necessariamente positivo. Como que eu quero na questão é a razão entre r grande e r pequeno, esse r grande que está dividindo passa para o outro membro multiplicando, e eu fico então que 9 é igual a Rzão sobre Rzinho, que era exatamente aquilo que a gente queria encontrar. Qual a alternativa que diz isso para a gente? A alternativa da letra C. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que você está aqui, para saber e fazer. Nesse caso, muito mais simples, porque se aqui está em equilíbrio, a força de um lado tem mesmo módulo que a força puxando para o outro. Substitui a expressão e os dados e você encontra a resposta.